Capítulo 9 de Atos, no verso 1 diz: Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns no caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem, aproximando de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E lhe perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Está vendo Paulo? Cheio do poder. Eu acho que cristão tem que morrer mesmo, porque esses caras são tudo uma cambada de louco. A lei diz que tem que fazer isso, 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 isso e isso, e esses caras estão fazendo tudo errado. Aquele doido daquele Jesus que apareceu aqui foi só para bagunçar o correto. Foi só para desconstruir toda a calmaria da lei, da religião judaica. Já basta a gente ter que aguentar romano mandando na gente. Agora apareceu um doido com um monte de seguidor dizendo que está tudo errado o que a gente aprendeu na Torá. Essa é a cabeça de Paulo. Esse é o evangelho na cabeça dele. Essa é a pregação, esse é o costume. E muitos ainda estão fadados ao costume. Muitos ainda estão respirando lei e costume. E o Espírito não tem sido sentido, nem ouvido, nem visto. São sentidos. Seus sentidos são para que você perceba, para que você veja, para que você ouça. Paulo cria que o que ele estava fazendo era lindo para Deus. Lá no céu, quando eu for para a glória, quando o Messias vier, eu vou ter um baita de um lugar, porque o que eu já matei de cristão herege por aí, era o que ele cria, eram os valores que ele tinha, era daquela forma que ele aprendeu. Assim como muitos de nós, antes da fé cristã, aprendemos com nossos pais, porque eles aprenderam com os pais deles, e assim sucessivamente. É assim que funciona. Só que aquele homem cria que o que ele estava fazendo era o correto, até o dono da vinha mudar o pensamento dele. E para mudar esse pensamento, mais um outro sentido do corpo humano foi afetado, a visão. Então eu quero te dizer nesta noite, se for preciso Deus te deixar cego, para você não se perder, para você entender o que Ele quer de você, você vai ficar cego. Se isso for necessário, porque para Paulo foi necessário. E ele perguntou: quem és tu? Imagina, todo poderoso e imponente, ele era autoridade. Ele tinha cartas para passar por onde ele quisesse. Ele poderia arrebentar com todo mundo que ele quisesse. E de repente ele cai diante de algo muito poderoso, que talvez ele nem tinha entendimento sobre aquilo. Porque o único poder que ele conhecia era da Torá. E das histórias do Talmud, do mar se abrindo, do Deus poderoso. Mas ele não cria que aquele poder havia sido distribuído numa mesa entre 12 pessoas, e desses 12 distribuídos até mim e você, até hoje, esse mesmo poder. No verso 8, Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma, guiando pela mão, conduziram até Damasco, cegueta, tateando. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Já entrou num jejum e cego. Jesus desligou o cara da tomada, deixou só na luzinha do stand-by. A tela fechou.
estava ouvindo tudo, só ouvindo. A boca de Paulo se calou, a visão cerrou, mas os ouvidos ficaram abertos 3 dias. Talvez foi por ali que veio o download celestial para este homem fazer a obra. Esta é a necessidade do céu. Quando o céu manda, o físico obedece, e assim acontece. Verso 13, olha só o que acontece. Nesse intermédio, Deus vai e procura um servo que ouvia, Ananias. Olha, tem um cara virando a rua ali, entra naquela quebrada, lá naquela vilazinha tem uma casa, entra ali, tem um cara que eu quero que você vá lá e ore por ele. Ananias fala, beleza, eu sou o cara da oração, é eu que vou fazer. Quando ele entra lá, dá de cara com quem? Com Hitler daquela época. É a mesma coisa de um judeu. Deus mandou um judeu orar por um cara na época do nazismo, e ele entrar dentro da casa e o cara sentado no sofá é simplesmente Adolf Hitler. Imagina a cara do judeu e a mente dele. Esse Deus é doido, olha o que esse cara está mandando fazer. Ué, ele mandou o próprio filho para a cruz, claro que ele é doido. Olhe por esse homem, mas Senhor, está vendo quando Deus fala uma coisa para a pessoa e a pessoa sempre acha que não está certo? A pessoa quer corrigir a Deus. E o cara faz a mesma coisa que Moisés fez na sarça. O cara faz a mesma coisa que Zacarias fez dentro do templo. Ele retruca, ele fala, mas esse homem é um louco. Ele é um matador, ele vai matar a mim, vai matar todo mundo. Deus responde, calma querido, olha o que eu vou te dizer. Respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhes, pois, o Senhor, vai, porque este é para mim, olha o que o Senhor diz para ele, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Paulo não sabia ainda da bucha que ele estava entrando, porque ele estava sendo convertido, mas Deus ainda não havia falado tudo o que ele passaria. Porque agora de perseguidor, ele se tornaria um perseguido. Isso é evangelho. Evangelho não é uma praia, evangelho não é um clube social, evangelho não é um hotel 5 estrelas que você fica deitado lá com a barriga para cima, esperando ser servido, mas é o contrário, é servidão. É estar em perigo o tempo todo, porque você está diante de uma batalha, e na sua roupa espiritual tem uma farda, a sua farda tem uma insígnia, e tem um brasão escrito Reino dos Céus. E o exército inimigo não vai te dar sossego. Acabou o sossego do Paulo. Agora ele ia experimentar, sabe o quê? Do seu próprio veneno. E às vezes Deus nos faz experimentar do nosso próprio veneno, para que a gente possa crescer, para que a gente possa rever conceitos, voltar lá no último retorno onde você errou o caminho e começar tudo de novo com Ele. Se você crê no que eu digo, aplauda forte o Senhor Jesus nessa noite. Até que hora que é, pastor? Eu estou bem perdidão, até que hora que vai? É? Já, até 9h30, né? 9h30. Percebe que toda vez que há algo grande para ser feito, o ser humano com a sua limitação, a primeira coisa que ele faz é negar ou duvidar. Você não vê muito poucos homens ou mulheres, servos de Deus, que na primeira, quando Deus chamou, ouviu e diz o eis-me aqui. Pessoas de coragem, porque a maioria demora um pouco para entender que é Deus falando. Demora um pouco para entender que a vontade é dele e não a nossa.
Samuel, pequeno ainda, sendo cuidado pelo profeta Eli, estava lá, fazendo as funções dele, como moço, como aprendiz, e ele escuta alguém chamando ele: Samuel. Ele vai lá incomodar o profeta que está dormindo. O senhor me chamou? Não, não chamei você. Aí de novo ele está lá, alguém vem e fala: Samuel. Ele vai lá de novo: ô mestre, o senhor está me chamando? Eu já falei que eu não estou te chamando, eu estou dormindo, cara, como é que eu vou te chamar? Próxima vez aí o mestre, que é mais tranquilo, e já sabendo quem é que está chamando ele, fala assim: a próxima vez que ele falar, você vai responder: eis-me aqui. Então, se Deus tem chamado você no seu coração, ao invés de você matutar na sua mente e falar: será que isso é para mim? São as perguntas mais frequentes: será que essa é a hora? Será que eu dou conta? Troca. Fala assim: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser usado. Pode fazer o que você quer fazer, não me importa. Agora, algo que eu quero deixar nessa noite para que você entenda: não vai ser mar de rosas. Não é fácil caminhar com o Evangelho, mas algo você precisa entender: há uma escolta, há uma segurança para aquele que se dispõe. Porque todas as vezes que Paulo conta das coisas, tem um texto, eu não me lembro agora, ele faz um balanço, um relatório de tudo que ele sofreu pelo Evangelho. Ele fala quantas chibatadas ele tomou. Eu sei que naufrágio foi 3, não foi só aquele da ilha de Malta, foram 3. Cobra picando a mão e muitas outras coisas. O cara começou a história dele com Jesus, sabe de que jeito? Tomando uma cegueira. Agora, diz a Bíblia que quando Paulo se recupera daqueles 3 dias, após a oração de Ananias, um outro servo também que se achou indigno de fazer aquela função, cai as escamas de Paulo, dizendo: agora você tem um novo entendimento. Agora você entende para que Deus te chamou? Não é para você ficar fazendo as tuas vontades e as tuas aventuras por aí, mas para ouvir o que Ele quer que você faça. Por isso, nessa noite, se você tiver a oportunidade, em secreto, diga no seu coração a Deus: o que você quer de mim? Eu até agora eu não entendi mais nada na minha vida, mas Deus tem falado no meu coração: você não precisa entender, você precisa crer e confiar. Então é isso que eu falei: confiar é a melhor forma de você descansar em Deus, porque se Ele vê que você está confiando nele, Ele vai prover o melhor caminho, porque Deus não é indigno, e também Ele não é leviano, e nem é um Deus incompetente, que não possa fazer nada por você, conhecendo as angústias do seu coração, conhecendo as tuas limitações, conhecendo o que você pode oferecer para Ele. Nem você conhece os limites onde você pode alcançar, nem você conhece as suas limitações, porque só Ele conhece o teu ser por inteiro. Se você crê no que eu digo, dê um aplauso ao Senhor nessa noite. Não desista, não importa a circunstância. Se o propósito é de Deus, vai se cumprir. Se a missão é dele, Ele vai te suprir. E mesmo que pareça que você está no meio do caos, mesmo que pareça, como cantou no hino, que você está no meio da guerra, que você está se sentindo desprezado, desvalorizado, ou se alguém tem te colocado palavras terríveis na sua cara, ou se alguém tem falado mal de você pelas costas, não importa o que este mundo faça, Ele te chamou, e Ele cumprirá os propósitos diante dos teus olhos. Creia e dê um aplauso ao Senhor Jesus essa noite, porque Ele é fiel. E para encerrar, olha o que é um testemunho de alguém que realmente fez muito pela palavra de Deus. Por isso ele fala, em um tempo atrás, ele diz assim: foi-me dado um espinho na carne para que eu não me ache o cara, porque esse cara era o cara.
Agora olha o que Paulo diz no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Como se fosse já as últimas palavras. O pensamento que há no coração deste homem. Eu espero que um dia eu e você, nós possamos levantar numa manhã, com este sentimento no coração, e com esse pensamento na mente. Olha o que esse homem diz: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora do tempo. Está vendo? Insta, já tinha até Instagram na época. Fora do tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir as coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida já está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Já pensou se acordar com esse pensamento? Será que ele tinha certeza? Será que ele tinha alguma dúvida que ele já estava salvo? Será que ele tinha alguma dúvida que o trabalho dele foi aprovado? Será que alguém chegou para Paulo e precisou falar para ele: nossa, Paulo, você é o cara? Não precisou, porque ele sabia que ele tinha feito tudo certo. A consciência dele não o acusava mais, mas a mente dele e o coração dele revelava que Deus o havia aprovado em tudo quanto ele tinha feito. Gostaria que você se colocasse de pé nesta noite.